Olá, eu sou o nutricionista Jonatas Galasso. Estou aqui para mais uma live aqui com a Gisele Santi, minha amiga cozinheira de mão cheia aí, sabe tudo sobre cozinha low carb. Gisele Santi cozinha low carb. Vamos esperar aqui a Gisele. Boa noite, Carla, Mara. A Gisele já entrou. Boa noite, boa noite. A Kátia sempre tá aí com a gente nas lives. Boa noite, Kátia. A Gisele já pediu para entrar. Vamos lá. Vê. Ainda não entrou. Boa noite, Priscila. Aí. Oi, Ah, você sumiu pra mim aqui. sumiu? É, só tá eu aqui na tela. Uai, Uai, eu tô te vendo. eu não tô te vendo. Uai, Pera as aí, coisas do. calma aí. Não Olha, é isso. Mara, a gente nunca sabe se a live vai ficar salva por causa que o Instagram ele dá muito problema, dá muito pau, tá? Eu, Então, esperamos que sim. Esperamos que sim. Normalmente fica. Mas já tive várias experiências ruins aí com isso. Então, não é garantido. eu vou sair e vou entrar de novo. Vou pedir de novo, porque eu não tô te vendo. Sei que Ah, você tá me. convite expirado. Pode sair, manda, pede para entrar de novo. É, eu vou pedir. Peraí. Adilson, Clarice, Marcela, Mari, boa noite. Já tem 12 aí, olha aí. A galera tá entrando. Pois é, eu também tava vendo a Gisele, mas ela disse que não tava me vendo. Então, vai ser algum problema no Instagram dela ali. Mas ela vai pedir para entrar de novo. Vamos esperar. Aí. Lisandra. Boa noite. Vamos ver se agora entra. E agora, deu? Ah, agora apareceu. Ah, agora apareceu. É, Que bom, ó. que bom. Parabéns pro Nutri, Dia dos Nutricionistas. É, sim, sim, obrigado, obrigado. Eu, eu tô me amarrando nos posts que eu tô vendo aqui. Tem uns posts engraçados do Dia do Nutricionista. Tem, né? Ah, só Mas, comédia, gente. é, mas hoje a gente vai falar sobre low carb, né? Sobre como começar, né, Gisele? Isso. Obrigado, mas Como começar? como começar? Isso. Porque muita gente tem dúvida, assim, que nunca fez, né? A low carb, né? É, Nem sabe o que é isso, porque também é uma dieta que tem um nome em inglês, né? Aí muita gente tem dificuldade com o inglês também. Hum. e pensa que também, algumas já até ouviram falar, né? Porque tem bastante gente falando, Isso, mas é. tem muita dúvida, né? Tem, tem. Eu, assim, E- eu, assim, no dia do nutricionista eu tenho que dizer que o melhor jeito de começar a fazer low carb é fazendo uma consulta, né, Gisele? Uma consulta com o nutricionista, né? Eu acho que É, é o melhor começar a fazer low carb. Se você nunca fez, é melhor ainda você fazer uma consulta com o nutricionista, né? fazendo certinho, né? Um acompanhamento, porque também tem também os exames, né?
com o que você tá, Tá. né? Tem que partir de um ponto. É importante. É interessante você saber. Uhum, uhum. É, o nutricionista analisa seus exames também, ele passa alguma suplementação se for necessária, mas Eu, de qualquer forma, ah, é, assim, qual que você acha que é a maior dúvida, Gisele, das pessoas que nunca fizeram? eu vou por mim, né? Eu vou quando eu comecei. O que que a gente vai. Tá, vou começar a fazer low carb. O que que é low carb, né? Uhum, uhum. Que É, na, hum, diga. que na verdade low carb para mim é só o nome, né? É um caminho para você seguir, porque a gente precisa de algumas pessoas, Hum, ou a gente precisa um caminho, né? Uma diretriz, uma direção para a gente seguir. Porque a gente também está acostumado, né? A dieta não sei o quê, a dieta não sei o que lá, a dieta da lua, a fit, mediterrânea, né? Então, o que que é low carb? É um caminho, né? Para a gente tem muita. comer certos alimentos, né? É, as low carbs mesmo, as dietas low carbs não é só uma, né? Tem várias também. Então, aí às vezes a pessoa fica perdida, né? Uhum. Porque, primeiro, assim, o que é low carb? Aí, segundo, aí vai começar a procurar, e tem várias low carb, né? Tem Atkins, tem a dieta paleo também é considerada algumas pessoas consideram, né? Uma dieta low carb. Tem a keto, né? A cetogênica, que é, assim, eu É acho que é a uma, mais famosa do mundo, é, é a cetogênica. que é uma ramificação da low carb, né? É, Eu, é tem a, pessoas que já conhecem a cetogênica, falam, eu vou fazer cetogênica. e Eu mesmo comecei pela low carb. acontece muito isso, acontece muito. Eu tenho muitos pacientes que já vieram assim, eu quero fazer cetogênica, porque a cetogênica hoje em dia ela é mais famosa do que a low carb, né? Exato. Ainda mais fora do Brasil, assim, com certeza a cetogênica é a dieta mais famosa, não só do que a low carb, do que é a mais famosa de todas. Assim, a cetogênica é muito famosa nos Estados Unidos, né? Fora do Brasil, a Keto Diet. Então, se você a Iridice. A Keto, keto. Keto, se você procurar Keto. Keto Diet em inglês, é um mundo que você acha. Assim, tem suplemento, tem É, receitas, mil receitas keto em inglês, tem muita coisa da cetogênica, né? Da keto diet. exato. Mas, assim, eu aconselho a começar com a low carb, né? Que é uma dieta mais tranquila de fazer. Eu também acho, principalmente eu, né, que era a louca do carbo, dos carboidratos, a louca do pão, a louca da E, massa, do macarrão. gente, exatamente. Exatamente. Se você come muito carboidrato, que é a maioria, né? A maioria das pessoas come muito carboidrato e é meio tenso entrar na low carb, na cetogênica direto. Eu recomendo sempre fazer a low carb primeiro, que é uma dieta mais tranquila, né? É, porque o que que é a low carb? Low carb é baixo carboidrato, né? E E a gente consome carboidratos, né? Muita gente acha que a low carb, eu não vou fazer que eu não como carboidrato. Não, a gente come, mas principalmente os carboidratos naturais, né? Comida de verdade, que a natureza nos fornece. eu acho que assim, antes de tudo, a primeira regra, ó, entrou aqui a Keto Yamis, tá vendo? Falando que é famoso. É, eu aconselho assim, a primeira regra que eu estava falando, a primeira regra é a da comida de verdade. Eu acho que é a mais importante de todas, né? Sim,
antes, assim, até de você começar a fazer a low carb, já, só de você tirar os ultraprocessados, né? Os processados, ultraprocessados, aí, se você não sabe o que que é, dá uma pesquisada, mas basicamente é os alimentos industrializados, né? Exato. E o que que é comida de verdade, assim? Comida de verdade é aquilo que não é industrializado, né? É aquela comida que como está na natureza. Na verdade, eu nem falo para os meus pacientes comida de verdade, né? Eu falo assim, comida natural, sabe? Tipo, comida como está na natureza. Eu acho que essa é a regra mais importante, tá? Não transformar, não pegar coisas transformadas em outra coisa, sabe? Tipo, industrializados, né? Evitar os alimentos industrializados, eu acho que é a primeira, antes de fazer a low carb, isso já vai ajudar a sua saúde pra caramba. E a primeira coisa, o açúcar. Isso. Que o açúcar, sempre está nos alimentos industrializados, né? Sempre, né? Até na linguiça tem açúcar, né? E Então, às vezes a gente tem que aprender a ler rótulo, né? Porque às vezes ele não tá lá, açúcar. Ele não, tá disfarçado, né? não, ele está disfarçado, né? Tem mais de 60 nomes, né? Mas, assim, os nomes mais famosos são os que terminam em ose, né? Maltose, destrose, frutose, glicose, né? Então, Exato. se você vê um desses alimentos lá, esses nomes, né, que as pessoas nem sabem o que que é, né? Maltose, destrose, glicose, frutose. Então, tudo isso é açúcar, né? É, E maltodestrina também, né? é. A maltodextrina. Maltodestrina é muito comum no bacon, né? As pessoas adoram bacon, só que industrializado não é muito bom, não, né? É sempre bom artesanal. Aqui em Brasília tem bacon artesanal. Claro que ele não é o mesmo preço, né? Quer dizer, É, mas mas tem Goiânia também, né? Agora mesmo eu fiz até uma maionese com manteiga de bacon. que chique. Man- Manteiga de bacon. Como é que faz? Comprei 1 quilo. É de Goiânia. Depois eu passo tudo, vou passar para Ah, vocês. sim, passa. Show, hein? Show. Olha, tá até o Tuco aí, o amigo meu. Entrando gente hoje. É, Ó, muito bom, mas no que não colocam açúcar. Falou de industrializado, né? a Industrializado. maioria, né? Se na linguiça tem açúcar, você imagina nas coisas doces, né? Que a linguiça é salgada, né? Mas E imagina até em coisas que a gente nem imagina. Quando eu comecei, né, a low carb mesmo, aí comecei a utilizar leite de coco para fazer algumas receitas. E aí a mesma marca eu percebi que ela estava com mais gosto de coco, sabe? Eu falei, o que será? Aí eu me interessei de olhar os ingredientes, porque estava acostumada a comprar, a primeira vez que eu fui comprar não tinha açúcar, né? Não tinha tanto gosto de coco. Mas aí eu falei, uai, na frente nada marcando açúcar ou é adoçado, nada. Aí quando eu virei nos ingredientes, eu falei, o primeiro ingrediente era açúcar. Por isso que o leite de coco estava com mais gosto. Então, geralmente eles utilizam, né, Nutri, para deixar com mais gosto, você gostar mais, o seu paladar, você ficar viciado. e Então, por isso que foi um tem açuquinha. um paladar muito melhor, né? Muitas vezes o alimento ele tem, né, um paladar tão melhor que vicia, né, até. Então o açúcar ele é viciante, né? Tem estudos aí comparando o açúcar a drogas e ele chega a ser mais viciante do que as drogas. Você- É, e ele te impede. Aí, quando você começa a comer até as coisas naturais, aí você acha, às vezes acha que não é tão gostoso por causa disso, porque o que você está acostumado está bombado de açúcar, glutamato monossódico, que é aquele aginomoto, fora outras coisas para você se viciar. Corantes, essências. Isso. E assim,
não sei se as pessoas sabem, mas acho que sabem, né? Que hoje em dia tem os alimentos antes de saírem, os alimentos processados, ultraprocessados, antes deles saírem, eles fazem testes com pessoas, com animais, e assim, de vício mesmo, sabe? Testes assim, É, para ver se vicia mesmo, né? Então, eles não é viciante à toa os alimentos processados, né? Tipo salgadinho, sei lá, né? batata Tudo que é frita. batata frita, o, as bolachas, por exemplo. Tem gente que adora bolacha, tem gente que adora, né? Todas essas coisas, né? Se você vai lá, metade do supermercado é alimento processado, né? Ou mais da É, metade. e também, assim, na rua também, né? Na lanchonete, no restaurante. Na lanchonete, você tá fazendo low carb, né? Ah, eu tô lá. Aí você vai, aí você vai numa lanchonete, não tem o que você comer, a não ser que você faça igual eu faço, né? Às vezes eu levo o meu talherzinho e peço um hambúrguer lá. Aí eu não como pão, né? Ou se não, às vezes lá no restaurante mesmo tem talher, né? Aí você pede um hambúrguer e come. Ontem mesmo eu fui numa hamburgueria aqui, que é muito famosa aí, né? A Lifebox. Hum, A Lifebox abriu aqui em Brasília, e aqui no Lago Sul. ó, Eu fui lá, né? E lá, como eles servem outros pratos além de hambúrguer, eles tinham um talher, né? olha. Então, Lá eles pedem, lá eles oferecem, né? O talher, isso, é chique. isso. E tem até uma aqui, uma, uma lanchonete que tem o hambúrguer envolto no alface, né? No alface crocante, Tem, o americano. não Ai, é só uma, não. Já, gente. já fui umas três, acho. Tem. Você fala assim, ah, eu quero a versão low carb, ou se não, eu quero a versão sem pão, né? É, Aí, aí você. Aí começou a chover de novo, que bom. Brasília chovendo é um milagre. em agosto. Ah, obrigado, Dani, pelo parabéns. Em agosto é difícil chover em Brasília. É, É, então, pronto. A primeira coisa é tirar açúcar, né? E como que faz? Eu tô vamos tirar. acostumada, eu pensei, eu tô acostumada a tomar café com leite e Ah, açúcar, né? Eu falei, e agora? Sem açúcar, o que que eu vou colocar? o que você fez? O que você colocou adoçante? Eu, eu tive a opção de manipular, né? Fazer xilitol, Hum, manipular ele em líquido, mas hum. para mim, eu falei, ah, não, vou ficar amarrado. E quando acabar? E onde eu for, não tiver. E aí eu fiquei sabendo, senti o doce das frutas, tal. Eu falei, quer saber? Eu vou tirar. Vou sofrer, sofri, mas eu tirei. Ontem eu fui nessa hamburgueria que eu falei, por exemplo, e eu sempre peço, como já tem muitos anos que eu não consumo açúcar, né? Eu sempre peço suco de morango sem açúcar, né? Sem nada, sem adoçante, sem nada. Eu também. Eu acho ele doce. Eu acho o suco de morango doce, sem nada. Então as pessoas não acham. Aí eu tava com dois amigos meus lá ontem, eles, não, mas é muito azedo, sabe? Mas não é muito azedo. Não é muito azedo. Não, e a pessoa quer morrer quando eu peço caipirinha sem açúcar. Hum, hum. Ela, "Ah, você consegue, costuma. Eu tomo Até limão, ultimamente eu tô achando ela salgada, sabe? Assim, eu falei, uai, será que eu não sentia caramba. isso antes, agora eu tô sentindo salgada. A sal, assim, sabe? Um gostinho salgado lá no fundo. É engraçado. Ah, eu tá chovendo bastante, a Midori tá falando aqui. É, então, eu tomo limão todo dia. A gente muda o paladar, né? É aquela história que todo mundo conhece, né? Do refrigerante. Quando você para de tomar o refrigerante, ele tem tanto açúcar que, assim, a nossa língua, ela tem tipo ela chega, ela tem tipo um bloqueio, né? De açúcar. Que a gente acaba que não sente mais a quantidade Uau. que tem. Se você toma
açúcar todo dia, acaba bloqueando, né? E aí a pessoa fica, sei lá, faz uma promessa assim, aí fica um mês e vai tomar o refrigerante de novo, vai sentir como ele é doce. Não é É, muito doce. é. E depois que você tira também, que nem eu gostava muito de coca, né? Mas eu não tomava muito, assim, porque eu vivia no efeito sanfona. Sabia que refrigerante não fazia bem, mas era sem vergonha. Tomava, né? Hum, Dividia com o Rodrigo, meu marido, tudo. hum, Mas aí quando comecei a fazer low carb, aí, né, tira mesmo. Falei, não, vamos tirar, porque tem que hum, limpar, vamos limpar a casa para começar tudo de novo, né? E quando eu voltei a tomar, assim, quando eu fui tomar a Coca-Cola, vamos falar assim, eu hum. falei, gente, não é tão gostoso assim, não. Eu falei, é um trenzinho ruim. Não é porque a pessoa não E eu sente. fazia tanta questão, ai, do tchá, aquela, né, o gás, o sabor. Né? Eu falei, gente, como eu dava valor para esse negócio? Eu também tomava muito, tá? Eu não me excluo aí da turma. Sei Eu não. cheguei a muito, assim. Então, mas aí depois que você para, que você sente, né? Que tem muito açúcar, mas muito mesmo, assim. Quantidade absurda, até porque o brasileiro gosta disso, né? Então, a Coca-Cola, por exemplo, nos Estados Unidos é mais leve, em outros países é diferente, tudo. Então, é que o brasileiro gosta de um açúcar, né? Gosta. Os doces, A maioria dos alimentos, né, principalmente os industrializados, eles são adaptados para a gente, né? Os brasileiros, né? isso, por Os exemplo, brasileiros, América do Sul, né? Que é América Latina, normalmente para ficar mais o doce. isso, normalmente um estrangeiro de qualquer país assim vem para o Brasil, ele acha o nosso doce, os doces nossos muito doces, né? Demais, com muito açúcar. Que o Brasil Muito. do mel aí, do, do exagerado, né? Mas isso tá até mudando, né? Eu vejo até no MasterChef, que inclusive daqui a pouco eu vou assistir ali. É no YouTube também, tá? É no YouTube, né? É no YouTube. O de ontem, não, de ontem não, de ontem, anteontem foi ao vivo. O ontem já era no YouTube e hoje é no YouTube também. No Ai, MasterChef, eles até falam assim, nossa, que bom que você fez um doce não muito doce. O negócio está melhorando no Brasil, né? tanto assim, o doce de leite. Nossa, apaixonada por doce de leite. Aí, quando voltei a comer, eu falei, que trem doce. Hoje eu não consigo. É, é. Muito doce. Tudo muito doce, né? O Djalma está falando que nós somos condicionados a isso, mas tem o gosto do brasileiro mesmo. O brasileiro gosta do brigadeiro, que é A muito gente já gosto do. É, a gente, se for pensar, se você for ver como que foi sua vida, né, na infância, e se você vê seus primos, você vê a sua família, os pequenos, né, as crianças, como que está sendo, né? É açúcar, né? Açúcar na mamadeira, no mingau. Eu acho Ai, criança pode comer doce, então começa aí, engraçado né? A gente vai passando de geração para geração, né? Isso aí. como se a criança fosse imune, né? Isso aí já dá outra live, né? Mas É, vamos só falar. vamos. A criança tem as coisas, ela também pode ter infarto, tá? Ela também pode ter diabetes. Ela vai virar, como você está dando muito açúcar para ela quando criança, ela vai virar um adulto que come muito açúcar. Então, né? Diabetes. Né? Diabético. Então, não é bom você achar. Tem gente que acha que criança é imune às coisas, que pode comer qualquer coisa, né? Mas Não. isso é outra live. Então, assim, a primeira coisa é tirar o açúcar. Aí no café da manhã, as substituições. Como que eu substituo? Mais ou menos. Café da manhã. É. Porque o A, café da manhã todo mundo pensa, né? Eu foi a primeira coisa. é Começar o dia. o cultura brasileira do pão, né? Que nós fomos colonizados aí pelos portugueses e aí veio pão pra caramba pra gente, né? E aí o povo brasileiro acha que tem que ser pão de manhã.
Mas não tem. Você pode comer carne, você pode comer peixe. No Japão se come muito peixe de manhã, tá? Então, é uma coisa mais cultural, né? Ó, A minha mãe era paraibana, né? é, Eu acho assim diferente no Nordeste, o costume assim dos mais velhos, né? É comer comida de manhã, assim, comer carne, pra cara, você ter ideia, né, a carne de charque, a carne de sol, ovos, né, frango, peixe, é comum. Eu comia junto com a minha mãe, até hoje eu como, agora que eu como mesmo, mas eu lembro que minhas amigas, alguém assim diferente que ia em casa, achava estranho. é, e tem gente que fala assim, nossa, mas aí, meu, acho muito pesado. Aí chega de noite aí fala assim, ah, eu acho muito pesado também. Quer dizer, o dia todo tá pesado, só na hora do almoço que pode comer carne. O dia todo tá pesado pra você. De manhã tá muito Eu pesado. mesma achava muito pesado comer arroz, feijão, e carne à noite, jantar. Eu como todo dia carne de noite, eu não acho muito pesado, sabe? E é uma coisa mais cultural. Pesado no que? Não. E eu achava pesado jantar arroz, feijão. Ah, eu não janto, mas metia a bronca na pizza, no lanche. Tem gente que fala assim, ah, eu lancho, eu não janto. Aí você sabe que a pessoa tá comendo carboidrato a rodo, né? É, Fala isso, né? uhum. Eu lancho, né? Mas é muito cultural, né? A gente tem que tomar muito cuidado, que até o Djalma aqui falou que a indústria alimentícia, ela, se não me engano, eu lembrei de uma frase aí, não sei se é isso que ele está falando. A indústria alimentícia anda com a indústria farmacêutica, né? Tá? Em inglês, eles falam que a Big Food anda com a Big Pharma, de mão dada. As duas, a indústria alimentícia, eles chamam de Big Food, a indústria alimentícia, e a Big Pharma de indústria farmacêutica, né? E, então, É, falam muito nos Estados Unidos que as duas andam juntos, né? Porque uma e o deixa, engraçado. né? E a outra vende o remédio. Não, é engraçado, você escuta isso daí, aí você abre os olhos, aí começa a perceber. Anda na rua, veja. Onde tem uma padaria, tem farmácia. Aqui em Brasília mesmo, rapaz, aqui perto de casa mesmo, abriu uma padaria. Falei, oba, uma padaria perto. Aí, Aí depois, ah, farmácia, duas. Ó, uma do lado da outra. E aí você anda assim, você fala, olha, faz sentido. faz sentido, faz sentido. A indústria alimentícia, ela tem plena assim, consciência de que faz mal, deixa doente as coisas que ela. Não E, todas as. Não vou falar que é todas as marcas, mas que a indústria vende, né? Faz mal para a saúde, deixa doente. E aí anda junto com a indústria farmacêutica. Aí e chega. nunca se teve tanta farmácia. Eu lembro, né, Realmente. quando eu era criança, adolescente, para você achar uma farmácia era difícil. Eu sou lá de São Paulo, né? Era difícil achar uma farmácia. Agora, tá? Em Brasília, toda esquina tem, assim. Por exemplo, outro dia eu tava precisando de um fio dental. Aí tá. Eu só falei pra Midori, vamos descer essa rua aqui que tem. Certeza. E tinha. Então, toda rua tem, aqui em Brasília, toda rua tem. Tem. É muita farmácia. Muita É farmácia. muito. Aqui tá falando, o Djalma tá falando que os pães low carb ajudam muito a você perder o vício do pão de trigo, né? Dizer. Exatamente. Eu, como era louca do pão, a primeira coisa que eu pensei foi o açúcar, depois foi o pão. O que eu faço com pão? E aí Hum. a minha opção foram os pães low carb. Como que é Ah, feito o pão low carb? Geralmente é feito com as farinhas que são de castanhas, né? As castanhas, elas contêm menos carbo, né? Menos carboidrato, por isso são low carb, e aí a gente consegue fazer os pães low carb. Tanto os pães simples quanto os com fermentação, os mais elaborados. E tem os pães carnívoros também, né? Carnívoro por quê? Não vai farinha, né? mas desse. Vai só proteína, vai ou é frango, dá para fazer com carne moída, dá para fazer com sardinha, eu já fiz, dá para fazer com O, atum.
que a gente fez, que você veio aqui em casa, ficou muito bom também. Eu gostei Ah, muito. é aquele pão de hambúrguer, ele é show, porque vai pouca farinha, É pouca. né? É rapidinho e dá para fazer na air fry. Isso, Air fry. carb, tá? A gente está falando de farinhas low carb, não, a gente não usa farinha de trigo, tá? É, a gente, então, substitui, né? A farinha de trigo a gente substitui por farinhas low carb, que são geralmente farinhas de Ah, oleaginosas. e, Oleaginosas são castanhas. gente, ou farinha de coco, né? Ou farinha Farinha de coco. de coco, aí tem farinha de semente, que é a farinha de linhaça dourada. Tem também uma leguminosa, que é o amendoim. O amendoim é uma leguminosa. Nesse pão que a gente fez aqui em casa, que você veio aqui, é farinha de amendoim, né? Amendoim, pode fazer, ele fica muito bom com a farinha de amendoim, mas dá para fazer com farinha de castanha de caju ou a farinha de amêndoas. Sim. Esse pão é fantástico, muito bom. Mas eu gosto Não, de pães carnívoros, viu? Eu sou fã, assim, porque você pode comer, assim, muito, assim, né? Porque os pães de oleaginosos você tem que tomar um cuidado para não comer todo dia que engorda, né, Gisele? engorda e também eu descobri, eles também têm antinutrientes, o oxalato. Eu mesma era louca do pão, comia farinha quase todo dia, fazendo testes de receitas, e aí ocasionou pedra no rins, né? Pedra no rim, então você tá... Eu tenho, como fala, a predisposição de ter, eu já tive, minha família tem, né? Então, já tive na minha vida, então eu tenho um risco de correr, né? Fora outros fatores que também leva a ter pedra no rins, né? Mas Uhum, uma das causas foi o oxalato. Porque você exatamente. imaginar, para fazer um pão, a farinha de amêndoas, por exemplo, ela é triturada, é a amêndoas triturada até ficar fininha, virar farinha. Então imagina quanto, a quantidade, né? Lógico, né? A gente não come tanto, não vai comer um pão inteiro, né? Ah, é low carb, tem baixo carboidrato, vou meter bronca. Não, mas assim, o conjunto, né, do dia, da semana, do mês, teve um período aí que eu tava fazendo um monte de teste, ia testando, comendo, vendo, e aí eu me lasquei. Isso. Então, assim, é um pão muito gostoso. A Debbie Lips, ela falou que fez esse pão e amou. Aqui é um pão muito gostoso, mas assim, pessoalmente, eu prefiro os pães carnívoros, porque é uma coisa que não tem, né, antinutriente, é, ele não tem tanta caloria, Sacia mais. Eu acho mais saboroso também. mais saboroso, ele sacia mais rápido, porque carne sacia muito mais do que carboidratos, né? Você não vai ter fome, você vai tomar seu café da manhã e você vai começar a perceber o que que é fome, vontade de comer. Você vai ver que você não tem fome. Você Não, consegue ir até o almoço de boa, não precisa ficar beliscando, tomando neném. duas vezes ou uma vez no dia ou nenhuma também, né? Mas normalmente uma vez no dia, o que eu acho que é o mais como. Então, assim, para você ver, né, como que a low carb mata a fome, né? Você não sente, consegue E ultimamente eu tô fazendo, eu comprei aquela maquininha de waffle, né, a pequenininha, que ela é importada, fazendo waffle, né, carnívoro. Aqui é só frango, ovos, se quiser coloca queijo ralado, põe óbvio que manteiga, ou banha, bate no liquidificador, tem receita na minha página e faz. Minha, rapaz, muito gostoso. uhum. E é mais saudável, né? Tem mais nutrientes, então é muito melhor o pão carnívoro, né? Assim, o E sabor. depois é que nem o Djalma falou, ele no começo precisou de pão e depois tá desmamado, né? Desmamou do pão. É Isso. o que acontece, você não tem mais necessidade. Aí você vai comer só proteína, né? Só um ovo mexido, só um Isso. frango, um atum. E aí com o tempo você vai ver que você não tem fome, né? Não, Porque você jantou proteico, tá tudo bem, você não tem fome, aí você faz jejum, você só vai almoçar. é.
Você almoça você janta, depois você só almoça no outro dia. Depois Você economiza tempo, você sai para trabalhar, não sai daquelas carreiras, né? Que tem que acordar, fazer café e pão, não. muito tempo. Você economiza tempo e dinheiro, né? Porque enquanto Ou tá todo cedo você para vai. fazer o café. As pessoas falam, né? Ah, fazer low carb é caro. Eu falo, não é, gente. Depende. Se você, no começo, você até gasta um pouco porque você quer, né? Você compra um monte de coisas, aí você quer fazer um monte de coisa, aí compra farinha, As farinhas, aí você. a É, renda, né? aí talvez. E aí você quer viver de receita, ai, tirei o bolo, ai, preciso fazer bolo, preciso fazer pão, ou até para a própria família. Mas aí você vai vendo que sua fome não tem fome, que na verdade era a vontade de comer. Aí você vai vendo que você está tudo bem. Era E aí vontade. você economiza. Aí gasta com outras coisas, para passear. Isso. Em falar em oxalato, a Carla perguntou aqui como diminuir o oxalato. Tira os alimentos que tem. São os vegetais. Vegetais têm, alguns vegetais, né? Não todos têm. É, Mas os vegetais verdes escuros, eu sei. e vezes escuros, tipo Evite, né, comer vegetais verdes escuros, cru, que nem o couve, couve, manteiga cru, espinafre tem muito oxalato. carboidrato tem muito, assim. Então evita. É só se você tem problemas de pedras no No rins, aí rins, é, é só tirar. Entra na internet também, a gente não lembra todos de cor, mas na internet tem. Bota no Google aí. e tem muita gente assim, que nem no café da manhã, a pessoa tira o leite, né? Porque o leite tem a lactose, açúcar, o leite de hoje em dia, ele não é aquele leite que a gente tomava, né? Ele não é interessante o leite. Na verdade, a gente tem que aprender que não precisa muita coisa de manhã, né? A gente precisa ficar comendo muito, mas até aprender, tem muita gente que troca pelo leite vegetal, principalmente o de amêndoas, né? O de castanha de cajus, que tem problema de lactose. E o leite de oleaginosas contém muito oxalato, E porque tá tirando o então, soro, né, do toma ali. um sol de manhã, com uma água aí. É um cafezinho, aprenda a fazer. Gente, eu sempre gostei de café, Uhum. né? Né, Nutri? E eu aprendi a fazer café. No começo eu não sabia fazer café, né? A gente aprende um jeito de fazer café. Que eu aprendi com a minha mãe, você acha maravilhoso aquele café, e aí você continua, né? E aí eu fui perceber que eu fazia um café muito forte. Além de ficar sem açúcar, era um café eu fazia muito forte, a quantidade de água, a quantidade de pó. Aí você fala, tem que ser a louca do café. Não, eu fazia 4 colheres de sopa para meio litro de água, né? Uhum. E eu falei, não, é muito amargo. Aí eu fui ver, realmente faz diferença, aí eu diminuí para 2, Exato, né? faz E diferença. aí depois eu fui ver o café. Vamos ver sobre café. O café que eu tomava também era ruim, era o café tradicional, que ele é bem escuro, porque ele é queimado. Então tudo que é queimado, queima uma cebola, queima alguma coisa e come para você ver, é amargo. Então É, ficou. Aí você consegue tirar o leite, aí você consegue tirar o açúcar. isso, isso. É, e aquele café que eu te dei é bom? Você gostou? Ah, da hora. Ele me deu o café gourmet, Isso. ó. É um café gourmet com torra média. E ele tem uma torra para fazer na garrafa prensa. Eu Exatamente. tô a chata para carvalho agora. Você é aquela. Como é que é? Eu Sommelier sou de. sommelier não tem o pessoal que gosta de vinho, sabe qual que é o vinho melhor, qual que é a uva, eu tô no café. Tô Ah, indo nesse caminho aí. exatamente. Aqui tem muitos cursos, né? Aqui em Brasília de café. Tem muita gente que gosta mesmo desse café, tudo.
Mas aí você pensa, é coisa de fresco, né? Ai, coisa de fresco, ai, vou fazer café. Gente, mudou o meu café. Eu não faço tudo que teria que fazer, é ficar pesando, pá, a água, né? Eu faço, continuo fazendo café coado no coador de filtro de papel, só que de um modo diferente. Mas o café. E aí eu ganhei do Nutri um café bem gostoso. É, vamos responder as perguntas aqui, tá? Vamos, Acumulando. vamos. A Kátia perguntou se comer carne vermelha no jantar tem problema. Não tem. Carne vermelha Não. é muito saudável. Não cai nessa história de carne vermelha faz mal para a saúde, tá? O Djalma falou E vai quando fazer bem para ela que ela vai ficar saciada, no outro dia ela não vai acordar com fome. não acorda com fome, exatamente. Quando o Djalma falou, quando chego na musculação de manhã, também acho importante comer ovos e queijos para não esperar até o almoço para mandar proteína para a regeneração dos músculos. Mas pode esperar, tá? Pode esperar, não tem problema você comer na hora do almoço, se você malha de manhã, não tem problema nenhum, tá? Não tem porque a gente também não é assim que funciona o nosso organismo, né? Nossa, queimei aqui na academia, eu Tem tenho que pôr aqui, porque senão não vai encaixar, vai perder. Não, isso. né? Antigamente, você lembra que o povo ficava chacoalhando shake na academia? Não tem mais isso? Não tem mais isso, cara. Porque não precisa, entendeu? Antigamente tinha muito isso, o shake na academia. É, Não, o shake e também a marmita com a batata doce e o e, frango. e aquele cheiro bom, né? Aquele cheiro bom. Não, e aí a gente começa a acreditar também. Eu, quando comecei a fazer academia, aí comecei a ver do whey, isso aqui, eu falei, eu acho que eu vou precisar desse trem lá. Todo mundo tomando, eu falei, eu acho que eu vou precisar para músculo. Aí eu fui estudar, falei, não, gente, eu vou gastar, guardar dinheirinho para viajar e comprar carne. Pode comer depois. Tem estudos mostrando, estudos científicos sérios, mostrando que você pode comer essa carne e essa proteína depois da musculação até no outro dia, se você quiser, tá? Até no outro Porque o aporte proteico você já tá, né? O mês, a semana, o dia, o dia que você almoçou, o que você tomou, comeu no café, carne, tá? a noite anterior, o dia anterior, não é assim. O É, seu combustível não acaba assim, pá. boa as proteínas, mas não precisa ser imediatamente, não. Não. A Carla perguntou aqui, então pode malhar em jejum? Muita gente faz isso. Eu faço isso. Eu Muita gente prefiro. tem problema malhar em Eu não jejum. conseguia, né? A louca aqui não conseguia. Quer dizer, eu tinha que tomar café da manhã, né? Quando eu era gordinha, obesa, eu precisava, já acordava que nem um leão, né? Já falei várias vezes, assim, de que até para fazer exame de sangue que tinha que fazer jejum, nossa, já ia brava. E para malhar, não, também, tinha que comer alguma coisa, porque ai, vai dar tontura, vou. Mas aí você vai, né? Eu falar que no começo da low carb eu ia em jejum é mentira. Na verdade, eu não fazia nem jejum, né? Quando eu comecei a fazer low carb, eu comecei a fazer jejum um ano mais para frente, né? Uhum. Quando eu já sabia como funcionava o meu organismo, o que que era fome, vontade de comer, tudo, e aí eu comecei a fazer jejum. E aí eu vi que eu podia. E hoje eu faço em jejum, eu prefiro fazer em jejum. Eu me sinto pesada quando me alimento antes. É, o Djalma tá Nossa, falando parece. que tem mais energia, tá? E todo mundo tem isso, tá? Todo mundo que malha em jejum tem mais força na hora da musculação, mais energia, porque o jejum, ao É contrário do verdade. que a maioria das pessoas acha, o jejum dá energia, dá mais Dá. energia, tá? Tá havendo, né, um sistema, tá havendo Hum. um processo químico no nosso organismo que faz, né? Você ter essa energia, ter glicose o suficiente, e você fica. Graças a Deus. Por que que a gente tem mais energia em jejum do que quando a gente está comendo? Porque antigamente a gente não tinha a comida disponível, assim, igual, né, iFood aí, pedindo a qualquer momento você consegue, né? E quando no começo da humanidade você tinha que caçar ali.
Mas, às vezes, o bicho fugia, você entrava em jejum, né? Você entrava em jejum. Imagina se no outro dia que você estava em jejum, você não conseguiu caçar o bicho que ele fugiu. Imagina no outro dia se você tivesse menos energia do que no primeiro dia. Você morria, né? No outro dia, aí o bicho foge de novo. Aí no terceiro dia você está com menos energia ainda. Então não existia a humanidade se o jejum. Não existiria humanidade se o jejum não desse energia. Entendeu? Simples assim. Simples assim. O jejum ele dá mais energia porque a gente precisa de mais energia no jejum. Para caçar mesmo. Nossa E genética. dá, gente. E dá tanto que a gente percebe, né, Nutri, quando a gente come carbo assim demais, tipo, ai, hoje eu vou comer uma feijoada, porque, gente, a gente não fica sem. Ai, vocês faz. A gente traz o movimento de vez em quando, né? A gente come uma feijoada. E aí, quando você come uma feijoada, você dá, né, comer a mais que você não está acostumado, nossa, dá uma leseira, dá uma vontade de dormir, dá até dor de cabeça, em mim dá dor de cabeça, dá aquela dor de cabeça. Para mim dá muito sono, né? Se Não comer dá muito assim. sono, nossa. Sim. E depois a gente aprende isso, né? Porque quando a gente, principalmente de manhã, quando a gente come carboidrato, assim, principalmente esses refinados, pão, lanche, né? Sobe a nossa insulina, por isso, né? Sobe a nossa insulina, aí tem um pico, ela cai, Ela e cai, aí dá por isso dá esse sono, essa leseira. Aí depois vem a fome. logo Aí você não sabe se é fome ou é vontade de comer. Aí você olha aquele bolo lá de chocolate, você fala, nossa, que fome. acontece, por exemplo, no trabalho, por exemplo, eu sou servidor público também. Eu vejo muito isso, né? A pessoa come antes de sair de casa. Aí dá aquele pico, depois dá, né? A hipoglicemia. Aí ela já chega no trabalho com fome, né? Porque já foi hipoglicemia. Eu era Às assim. vezes. Eu era assim. Chega com fome no trabalho, né? Aí a pessoa já vai comer. Ah, não, tem que comer de novo. A pessoa come de 1 em 1 hora, não é de 3 em 3 horas, né? Que já tá errado de comer de 3 em 3 horas, E mas eu era tão danada que tinha café da manhã no trabalho, né? O pessoal juntava, fazia uma vaquinha, fazia o café da manhã, né? Pão, não sei o que, não sei o que. Eu entrava na vaquinha, mas eu tomava café em casa, porque eu não conseguia sair de casa sem tomar café, né? Sem encher o bucho. E aí chegava lá e dá-lhe café. Passava meia hora, 1 hora, uma fome que, meu Deus do céu. Aí ia para uma bolachinha, um salgadinho, um ninho. assim, a Midori fala que no trabalho dela também tem gente que, assim, de 1 em 1 hora tá comendo. Parece boca nervosa, né? Como dizem. É por Porque causa também os carboidratos refinados, ele tem uma digestão rápida, né? vamos, Então, a claro, fome vem. vamos deixar claro que essa fome aí de 1 em 1 hora não é culpa da pessoa. É o carboidrato refinado. O carboidrato refinado dá essa fome de 1 em 1 hora, toda hora você está comendo, ou de 2 em 2 horas, né? E Então, tem também a ver que o seu corpo, ele fica pedindo aquilo que ele precisa, né? Ele tá te pedindo proteína, ele tá te pedindo gorduras boas. Aí você me enfia um pão e com margarina, porque café com leite, com açúcar. Ele fala, rapaz, isso não é isso que eu quero. Aí dá meia hora ele vai lá, fala, manda proteína. Aí você vai lá no doce, né? Um bolo de chocolate que a sua colega, o seu colega de trabalho levou. Aí, exatamente bora esse bolo de chocolate. também, Rapaz, um buraco. além da hipoglicemia que causa fome, as pessoas têm muita fome por carne, só que o seu corpo ele não fala, eu tô com fome de carne para você, né? Podia, Aí né? pega e Eu não, falava se podia vir, né? Eu quero é, carne, eu quero carne. fala para você. Então aí você sente fome, aí você vai lá e come carboidrato refinado de novo. E ele tá sentindo fome de carne, tá? É assim. A low carb ajuda muito nisso. Por isso que a low carb mata a fome. Por quê? Porque ela não deixa dar aquele pico de insulina, né? Então você não tem hipoglicemia na low carb. E também, como a gente come muita carne na low carb, a gente não tem aquela fome da carne, né? Toda hora. É... Por isso que a gente consegue manter,
né? Por isso que eu mesma fiz um monte. Eu morria de medo de ter diabetes e era ruim ficar gordinha também, né? Para mulher, então, é péssimo, assim. Falar que a Hum. gordinha tá feliz só se tiver muito dinheiro, porque é Ah, difícil, né? A gente, sutiã, é tudo, até meia, tudo, tudo, tudo. é. Então, eu vivia no efeito sanfona, engorda, emagrece, e já fiz, eu tinha feito um monte de dieta, tinha passado com nutricionistas e voltava a engordar e ficava aquela briga de fome, aquela briga de engorda, aquela briga com medo e aí na low carb eu consegui isso por quê? Você come gostoso e você não sente fome, você fica saciado e gasta menos, Gasta bem menos. Olha aí, né? o Então, povo tá falando aqui, vamos ver. O Djalma falou que no começo você fica malhando em jejum, você fica meio lerdo, mas depois você virou Homem-Aranha. e não é aconselhável, viu, gente? A Gisele, o Nutri Jojo falou que é bom malhar em jejum, vou lá. Vai com calma, né? Calma, tá? Também tomar água com sal, tá? Na hora de malhar. É, e assim, faz uma low carb, começa mudando sua alimentação, vai com Isso, calma, né? calma, não E vai aí lá. você vai, quando você tiver um tempo, se sentir seguro, você, né, faz um tempo que você não está tomando café da manhã, que você está fazendo suas atividades do dia a dia de boa, aí você fala, eu vou tentar fazer uma academia, mas já não vai correr, né? Você está acostumado a fazer corrida, fala, bora correr, Na né? academia, Vai com calma. vou pegar lá 30 quilos, chegar, opa, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Não vai dar certo você pegar 30 quilos na academia. É, vai, Então, vai, a gente quer coisa rápida, eu sei como que é. Eu sou, né, gosto de coisa rápida, vamos lá, bora lá. Mas em questão de alimentação, você calma, gente. Você quer fazer low carb, você quer mudar de vida, você quer ficar bem, aí você fala, calma, vamos, vamos por etapa. Vou fazer low carb, vou substituir as coisas. nome é um tratamento, sabe, com nutricionista, não é uma consulta só com nutricionista, vai mais de uma vez, sabe? É um tratamento, vai com calma, as coisas vão se adaptando com calma, tá? Sim. Então a gente falou do café da manhã, né? A gente substitui. E no almoço, como que eu faço? Arroz, feijão. É, outra Por quê, cultura né? Porque o arroz e o feijão? O arroz e o feijão, eles são, né, alimentos, comida de verdade. brasileira. Mas ele contém amido, né? Amido é um tipo de carboidrato, açúcar, né? Então a gente está falando de low carb, alimentos de baixo carboidrato. Por isso que o arroz e feijão não entra. Não entra, porque tem que ser, a gente come alimentos de baixo carboidrato, baixo amido, tá? Aí a gente come, basicamente na hora do almoço, a gente come carne com salada, tá? Saladas E você quando a gente fala carne, não é só carne, né? Que o pessoal pensa que a gente só come também carne e ovo, né? Bacia de carne e ovo. não é carne Ah, vermelha só, é todas as carnes, tá? todo tipo de carne, né, Nutri? Corte, E se quiser porco, camarão, peixe, frango, camarão, camarão, frutos do mar. todo tipo de carne, tá? A, Eu Sou Fefe diz que se o povo ancestral tivesse o mau humor que a gente tem quando tem fome estimulada, eles teriam comido uns aos outros, né? E acabava a humanidade também, né? É... Oi, Fefe! É uma lipedete, a Fefe. Ah, é? Tem lipedema, é, Fefe. Ah, ah, É isso entrou mesmo, aí. Fê. Muita gente entrou, tô vendo agora aqui. Ah, o Makoto tá aí? Tá aí o Makoto, Makoto, quietinho. ele entra Makoto é toda irmão da Mimi. O semana. Makoto é cunhado do Nutri. Um dia você vai conhecer, o Makoto vai fazer um churrasco para você, né, Makoto? É, é. Um dia eu vou chamar.
É porque o Makoto adora fazer churrasco, né? E eu adoro comer. A Gisele adora comer, então combinou, né? Foi. Vou chamar a Gisele pro churrasco. Não, e ele também, a gente conversa sobre café. Nós tá assim, ó, sobre café. Olha aí. Nós tá assim no café. Boa noite, Diego. Então a gente está chegando ao final aí da nossa live. E vamos marcar o churrasco. E Vamos marcar outra e aí a gente aprofunda mais nessa questão de, que nem a gente falou do café da manhã, do almoço, né? E o jantar, gente, é praticamente a mesma coisa, né? Que o almoço, né, Nutri? sim, jantar é a mesma coisa. Eu como, assim, normalmente eu janto, tá? Muitas vezes eu não almoço, mas eu como salada com carne de noite. Então no jantar é a mesma coisa, se você não quiser almoçar também, né? Vai com calma, como a gente disse, vai com calma no jejum também, faz um acompanhamento com É, nutricionista, tá? Que sabe. e assim, gente, não fica pensando que é obrigado a fazer jejum, tá? Que nem meu marido mesmo, o Rodrigo, ele não fez, não faz jejum, não. Teve um dia aí que ele tentou fazer jejum, que ele ia olha, foi pouco tempo, hein? Ele ia para um dentista, aí o horário era horário de almoço, mais ou menos, sei o quê. Aí ele falou assim: Ah, eu vou tentar ir sem comer. Eu falei: Vai lá, vai. Hum, Ficou 4 horas sem comer, o rapaz voltou nervoso. é. Ele nunca fez, não. ah, Então não tem necessidade. E ele tá bem, gente, tá bem, tá tudo bem. Então, sim. principalmente o homem, para o homem é mais difícil. A mulherada aí tá acostumada a fazer besteira, né? Até consegue um pouco mais. Mas para o homem é mais difícil. Tem isso também, né? É. E É, eu gosto muito de fazer jejum porque eu me adaptei muito, sabe? Eu acho que jejum ele depende da pessoa também, sabe? É, eu gostei, eu prefiro, assim. Eu consigo fazer, sei lá, até 5 dias de jejum e eu vou na academia malhar com 3 dias de jejum, não fico passando mal na academia porque eu tô em jejum. Então, Não, e eu também, principalmente eu que eu fiquei, né, fiz, né, lá em fevereiro eu fiz o jejum prolongado, né, que foram 4 dias de jejum mesmo. Era só água, água com limão e café. E eu segurei 4 dias e assim, depois disso eu entrei em carnívora, né? Que só comi proteína animal, nada de carboidrato, e gostei. Gente, que coisa mais prática. Ai, vou almoçar, bateu fome, ai, quero comer. Aí você pega eu, um frango, uma carne, dá uma esquentada, pra dentro, tá é tudo muito bem. carnívoro, é muito É prático, muito prático. Você vê a praticidade. Aí você bota fica se preocupando o que que você vai fazer, o que vai cozinhar, o que que vai comer de carboidrato. Isso Porque como é só a carne, aí você joga a carne lá, tempera, bota a carne na airfryer ali e vai fazer o que é, você agora tem air fry. quer. Ah, Você tem airfryer aí. para a gente terminar aqui, só para falar, eu fiz ontem picanha na air Picanha, fry. ficou bom? Picanha. Eu não sei fazer churrasco, não em questão de corte, essas coisas, não. Eu gosto de quem faz e eu como. E aí eu fiz. Aí eu fiz uma farofinha de ovos e vinagrete, gente. Não é de Deus, não. Ficou Eu bom vou demais. postar depois. Vou pôr aí no story pra vocês ficarem. E fica até aquele queimadinho em cima, né? Fica, Fica. fica bom. Airfryer é tudo de bom, né? Ah, e eu fiz com alho, né? Com manteiga e alho. Hum. Nossa, eu tenho que passar aí nessa casa comer uma picanha, então. A gente vai. Vamos Eu fazer, achei na promoção no supermercado. Tava o quilo R$ 39,90. Falei, é hoje que vamos comer picanha. Bora. vamos fazer a Só que eu já cesta do. até comprei fatiada, porque eu não sei fatiar também ainda. Em vez de a gente fazer a cesta do hambúrguer, a gente faz a cesta do churrasco na airfryer. Bora, vamos fazer isso. Mudou. Cesta da air fryer. Cesta da airfryer. Muito bom. Da próxima, Bora. na airfryer você faz tudo, Então, né? isso é tudo. Agora eu Tudo. só penso em air fryer. Depois que eu te dei uma airfryer, você virou a louca da. Da air A louca. fryer.
Já fez várias Então é receitas. isso, gente. E vocês têm, a maioria tem air fry, né? Tem tanta coisa que dá para fazer no air fry, é prático. Então, na página do Nutri tem bastante coisa falando sobre low carb. E eu tô Nos assistindo, eu tô até anotando as receitas para fazer de café da manhã. Aí, ó, se vocês já querem começar, lá no YouTube do Nutri, né, tem quantas? 15 ideias, né, de café da manhã, fez low carb? live que a gente fez foi 15 receitas de café da manhã low carb, porque as pessoas sempre reclamam muito de que não tem ideia de o que comer de manhã. Então lá tem 15 receitas para você. E prática, gente, eu tô na receita 8. Eu tô anotando ali. E não tem nem farinha, viu? Falar, eu não tenho farinha low carb, eu não sei fazer receita low carb, assim, não, nem precisa. Não tem, eu tenho até ovos Benedict. Olha aí. É esse que eu quero fazer aí. Eu já até fiz Benedict. ali, tá? Amanhã tá no esquema. Nossa, eu tava vendo o Alex Atala fazendo. É só botar um pão low carb no lugar e tranquilo. Pode que nem a pessoa fala, não tem pão carnívoro, não tem pão, não tem farinha, tá difícil achar, isso aqui. Faz pão carnívoro. Ai, na minha página ali, nos destaques aqui no Instagram, tem pães simples, pães com fermentação e tem pães Não, sem farinha, são pães carnívoros. da Gisele. Procurem aí, quem não conhece a Gisele aí, É a procure. Nossa, que louca do pão. louca do pão, é. Que tem de pão, inclusive eu conheci a Gisele por causa dos pães dela, né? A Eu comecei a falar, nossa, maioria me conhece. Até tem um doutor Pedro Caçador, que ele é um cardiologista, ele me conheceu por causa do pão. Vocês me conhecem por causa do pão. Eu sou a mulher do a pão. mulher, a mulher agora o pão não é praia agora também, né? Vai, agora vai. Ixi, que nem o pão australiano, né? Que é muito bom, fofinho. Aí eu fiz no air fry. E aquele pão que eu até mandei pra você, eu tô até pra postar. É um pão super fofo no air fry, que parece uma bexiga, lembra? Sim, sim, sim. Você mandou para mim, muito fofo, nossa, muito legal, né? Ah, Bora, gente. Então, vocês estão com dúvida como começar low carb? isso Basicamente é tirar os alimentos industrializados, é uma coisa. comer comida de verdade, tira o açúcar, né? Tira as farinhas, né? Farináceos, né? Tudo que é de farinha, farinha de tapioca, cuscuz, de mandioca, e vai Tirando para comida de verdade. comida de verdade, tirando o açúcar e o trigo, aí depois faz um acompanhamento aí quando você puder, não é tão caro assim, você fazer uma consulta com um nutricionista. O Nutri mesmo tem um grupo no grupo no WhatsApp muito bom que dá informação pra gente, nutricional assim, de boa. Tem desconto, né, na consulta, então bora lá. Então é, Dá um pulo depois lá no YouTube do Jojo, né, o Nutri Jojo, que é Nutri Jojo, tem várias receitas. Aí tem esse último vídeo que eles postaram, que é 15 ideias de café da manhã, então vamos bora lá, vai começa. E aí Jojo. nas próximas lives a gente vai falando, né? Cada vez E mais a sobre. gente pode fazer uma de receitas também, não tem problema, né? Sim, Fazer uma live, podemos. já que você Tô dentro. é a louca do pão. Como eu sou a louca do pão, e como a gente sempre pensa no café da manhã, É, a gente fala, faz uma live sobre café da manhã. O que que a gente pode fazer? Receitas para o café da manhã. E aí hum, depois a gente passa pro almoço, que vai servir para o jantar. Porque eu é, mesma tinha dúvida, como que eu vou fazer arroz de couve-flor? A gente não, a gente perdeu esse contato, né, com a comida. é, Nossas avós sabiam, mas a gente não sabe. Eu falei, abobrinha, abobrinha low carb. Meu Deus, que eu vou ficar comendo abobrinha cozida só? Não, dá, tem um monte de receita. não, inclusive uma das receitas ali é com abobrinha, das 15 receitas da live. Eu achei interessante. Falei, essa eu sei fazer, é Ah, fácil. não é E difícil. assim, eu, como eu tinha muita dúvida, quando eu comecei, não tinha muita receita. O que que eu fazia? Eu jogava no Google, né? Receitas com abobrinha, receitas com berinjela.
Aí E parece um monte, e aí você adapta a low carb. Eu faço isso até hoje. aparece muitas. Se você sabe inglês, então, mesmo que você não saiba inglês, Nossa, você traduzir aqui facilmente, né, hoje em dia. e Mas aí, ó, assiste MasterChef também, a gente assiste MasterChef, dá umas vontade, né? Fala, nossa, eu quero fazer isso aí. é, Bora, aí você olha a receita, mas não é low carb, mas dá para adaptar, algumas dá para adaptar, fica show. como ela tá falando aí, lasanha de abobrinha. Lá no meu canal no YouTube, o Jojo Low Carb, a gente fez lasanha com palmito, com folhas de A última foi com couve-flor, eu fiz muito boa, gente. E a massa dá para fazer panqueca. Ih, pensa, panqueca. pensa numa lasanha boa. Nossa, gostosa pra caramba aquela É, massa, viu? É massa que você faz com ovo e couve-flor. É bom é demais. só, né? Ovo, couve-flor e sal. Menino, fica bom. Fica aquela massa mesmo, sabe aquelas camadas de lasanha, né? Que a gente está acostumado com a tradicional. Lasanha é Fica. tradicional, assim, se você leva para as pessoas comerem, acho que é capaz de elas nem perceberem. É, porque falar, não vai ficar com gosto de couve-flor? Não fica, gente, porque o couve-flor ele tem um gosto neutro. Não, E ainda exatamente. Exatamente. você coloca uma carne moída, você coloca um molho, você coloca um trem, aí que não, coloca os seus temperos, e então aí que não parece mesmo. É Então isso. vão lá no YouTube do Nutri, na minha página tem também bastante receitas, Muita e aí receita. a gente vai falando mais, né? Aí a próxima vamos tentar fazer uma de receitas por café da manhã. Vamos, vamos, Vamos. vamos sim. Na próxima live a gente continua mais 15 Ah, receitas, essa linha. É, tá bom? tá joia. Tá bom. Muito obrigado, Gisele, pela sua Muito participação. obrigada, Nutri. E a gente vai se falando, então. Até Isso, mais. muito obrigada, gente. Até mais. Até.